Na semana passada veio à tona um caso que aconteceu num colégio tradicional do Rio de Janeiro, em que alguns alunos usaram ferramentas de inteligência artificial para criar falsos nudes de alunas e divulgaram em grupos na internet. Que a inteligência artificial é uma ferramenta que pode ajudar a gente já sabe. Mas e quando ela é usada para cometer crimes como esse? Quem vai responder essa pergunta é o advogado Rafael Chaia, especializado em direito digital e que está ao vivo aqui no nosso estúdio. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Rafael, em casos como esse, primeiro vamos começar assim, como é que a gente se protege de casos como esse, de não se tornar uma vítima? É uma situação extremamente difícil para a gente falar em proteção hoje em dia, porque as nossas fotos elas já estão na internet espalhadas. O que nós podemos fazer para tentar dificultar um pouco a ação de quem usa esse tipo de modelo de inteligência artificial é repensar a forma como nós compartilhamos informações na internet. E aí entra uma discussão que a gente tem feito já há algum tempo com relação ao chamado letramento digital, que é ensinar as pessoas a usar a internet de uma forma mais segura. A partir do momento que a gente começa a filtrar melhor as pessoas com quem nós compartilhamos fotos, informações pessoais, etc., fica mais difícil para as pessoas que usam essas ferramentas fazerem esse tipo de montagem. Mas agora, impedir o uso da ferramenta, infelizmente, a gente não consegue. Não é um caminho sem volta, né? Não tem como. Em casos como esse, em que há manipulação de imagem, que hoje em dia está até mais fácil de fazer isso, e que você comete o crime facilmente. É um absurdo dizer isso, mas é o que está acontecendo. O que a pessoa deve fazer, em primeiro lugar? Se você descobrir que você foi vítima de um tipo de montagem como esse, você precisa procurar a Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência imediatamente. Tem gente que não sabe, mas esse tipo de montagem se caracteriza como um crime. Se for adulto, artigo 216-B do Código Penal, parágrafo único, que fala sobre fazer montagens com cenas de nudez e sexo. No caso de menores, pode ser enquadrado no 241-C do Estatuto da Criança e do Adolescente, que também fala de imagens pornográficas com menores, simuladas, montadas, etc. Então é crime. Se você descobrir uma situação como essa, tem que ser registrado um boletim de ocorrência o quanto antes. Quando é menor, é obrigatório registrar o BO, né? Com certeza, os pais responsáveis têm que ir atrás para tentar buscar as providências o mais rápido possível. E quais são as penas para quem comete esse tipo de crime? No Código Penal, as penas não são tão altas, elas estão ali na casa de 6 meses a 1 ano, se não me falha a memória. É pouco, quando o réu é primário, ele até se livra, né? Agora, já no ECA, as penas são um pouco maiores, porque envolvem pornografia infantil. Há um projeto de lei que quer tipificar essa conduta prevendo pena de até 10 anos. Mas aí a gente precisa também estudar um pouco a eficácia desse tipo de dispositivo, porque, por exemplo, nesse caso das menores, você conseguiu identificar quem foram os autores. Mas na esmagadora maioria dos casos, quando se usa essa tecnologia para desnudar as pessoas ou para colocar as pessoas em cenas de sexo, você não sabe quem é o autor e muitas vezes é difícil de apurar quem é o autor. Então a gente também tem que pensar mais do que na conduta, nos meios de investigação desse crime. Agora, uma outra questão e muito importante, porque muitos de nós fazemos isso, compartilhar uma imagem dessa. Também gera responsabilidade. A gente precisa saber que o responsável não é só quem faz a imagem. Quem está compartilhando, quem está repassando, também pode ser responsabilizado. E não pode nem alegar que não sabia, que não faz, não, porque sabe que é uma imagem de nudez falsa. Sim, de menores de idade. De menores ainda por cima e está compartilhando esse tipo de informação. É tão responsável quanto. Então, ajam com responsabilidade na internet. O grande problema das pessoas é elas ainda acharem que não vai dar nada. Não vai dar nada, né? As pessoas ainda acham que não vai acontecer nada, etc. Tem acontecido. O número de ações judiciais envolvendo casos na internet aumentou exponencialmente na última década. Agora, eu receber uma imagem dessa é involuntário. Alguém mandou para o meu telefone, chegou, eu vi, opa, é só não compartilhar. Deleta essa imagem, não compartilha de forma nenhuma. Se você estiver num grupo de WhatsApp, inclusive, que tem esse tipo de imagem circulando, eu já vou dar uma dica. Sai desse grupo, porque já existe também precedentes com relação a responsabilização de membros de grupo por conteúdos compartilhados. A gente já viu isso acontecer. Então, você estar num grupo em que esse tipo de imagem está sendo compartilhada
Se chega a ter uma investigação, se chegam a ter acesso a esse grupo e verificar que o seu nome está no meio, até você pode responder. Isso é muito importante. Até você explicar que focinho de porco não é tomada, você vai ser responsabilizado também. Sim. Porque você está no grupo e o material está lá para todo mundo. Vai ter que pagar advogado, vai ter que se disponibilizar. Ainda que lá na frente não dê nada, a dor de cabeça você vai passar. Você vai ser indiciado, vai ter que prestar depoimento, vai ter que chamar advogado, só por estar no grupo em que esse tipo de conteúdo foi compartilhado. Então tem que ter cautela. Muito obrigada pela entrevista. Ficamos à disposição. Ótima. Olha, vamos voltar nesse assunto ainda, porque é um assunto que ainda vai render muito ainda. Com certeza. Obrigada e bom dia, viu? Bom dia. Bom dia.